Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de uma das figuras mais complexas e, vamos ser sinceros, fascinantes da ficção moderna, John Baker. Para quem acompanha a saga Heróis da Última Era, sabe que ele é muito mais do que um personagem secundário. Ele é a mente por trás do herói, um cara que move as peças no tabuleiro de governos e tecnologias, mas que no fundo está guardando segredos gigantescos. Pensa comigo. Quando as maiores potências do mundo chegam num beco sem saída, numa crise que ninguém sabe resolver, para quem elas ligam? A resposta, olha, é surpreendente. Elas não buscam um presidente, um general, elas procuram um homem chamado John Becker. Tá, mas então, quem é esse cara que o mundo inteiro vê? Bom, publicamente, John Becker é mais que um bilionário. Ele é um verdadeiro titã, uma figura quase lendária de poder e influência. O cargo oficial dele é CEO da Becker Industries, mas isso, gente, é só a pontinha do iceberg. Ele não tá só no ramo da tecnologia, ele tá no ramo de mudar o futuro. Ponto. E olha, não sou eu que tô dizendo isso, não. É o próprio presidente dos Estados Unidos que manda essa. Ele diz com todas as letras que Becker é a pessoa mais inteligente que os governos mundiais conhecem. Sabe aquela história? Quando o assunto é inteligência, ele não tá só na sala, ele é a sala. E essa influência, bom, ela se espalha por todos os cantos do poder. As tecnologias dele não são só produtinhos de consumo, não. São a espinha dorsal de operações globais. Ele trabalha junto com a CIA, financia projetos de segurança nacional e tá ali, na linha de frente do combate ao terrorismo. É mole? E claro, com tudo isso vem um poder absurdo. John Becker não é do tipo que pede permissão. A gente vê isso claramente nas conversas dele com o diretor da CIA. Ele impõe a vontade dele, sempre seguro de que suas decisões são as certas. Mesmo que para isso ele precise bater de frente com as pessoas mais poderosas do planeta. Mas essa imagem de controle total, de gênio inabalável, é só metade da história. O que realmente define o John Becker é o que está escondido por baixo dessa casca. Quem é o homem por trás dessa lenda toda? E é aqui que a gente encontra o grande paradoxo desse personagem. O mesmo homem que projeta o futuro do mundo é por dentro governado por um medo que o paralisa. Aquela figura pública, forte, inabalável, esconde um pai distante, cujo amor se tornou uma coisa meio vaga, quase uma lembrança. E aqui, olha, a gente tem um vislumbre direto da cabeça dele. O texto deixa claro que o medo não é só um sentimento que passa, não, é a força que guia cada passo que ele dá. E é esse medo que o faz construir mais defesas, buscar mais controle e, tragicamente, é o que o afasta das pessoas que ele mais quer proteger. O que nos leva à pergunta que não quer calar, né? Que tipo de ameaça conseguiria deixar um homem tão poderoso assim aterrorizado? A resposta para isso define todo o conflito da história. A fonte de todo esse medo do John Becker tem nome. É um inimigo antigo, uma sombra que paira sobre a vida dele e sobre a família dele há muito tempo. O Rubro não é um vilão qualquer, daqueles de gibi. Ele é descrito de um jeito visceral, sabe? Um borrão vermelho, imprevisível, que deixa um rastro de sangue por onde passa. Só essa descrição já dá um calafrio e mostra a brutalidade da ameaça. E o que torna o Rubro ainda mais aterrorizante é o objetivo dele. Ele não quer dinheiro, não quer poder no sentido tradicional. Ele quer uma tecnologia perigosíssima criada, adivinha por quem? Pela própria Becker Industries. A ironia é brutal. A maior criação de John pode se tornar a arma da destruição dele. Pra gente ter uma noção do pavor que o Rubro causa, é só ouvir a esposa de John, a Alyssa. Pra ela, ele não é um problema para resolver, é uma catástrofe chegando, um motivo para largar tudo para trás e simplesmente fugir. Isso mostra o nível do perigo que a família Becker está enfrentando. Mas no meio desse caos todo, desse medo e desse conflito global, John Becker tem o papel mais importante da vida dele. Um papel que o conecta diretamente com a esperança do mundo. E é aqui que tudo se conecta. O filho de John, o Arthur, é ninguém menos que o herói que está surgindo, conhecido como o Protetor. Isso coloca o John numa posição muito única. Ele não é só um estrategista observando de longe. Ele é o pai do cara que tá lá na linha de frente. E nesse papel de pai, a gente viu um lado do John completamente diferente. Ele se torna o pilar emocional do Arthur. Ele não fala de tática, de tecnologia. Ele fala sobre bondade, sobre esperança. Ele tá ali nutrindo o coração do herói. E logo em seguida, bum, o gênio entra em ação de novo.
Ele junta o amor de pai com a genialidade dele. Ele não só apoia o filho com palavras, mas ele projeta e constrói as ferramentas que o Arthur precisa. Ele está literalmente construindo a armadura do herói. Então, quando a gente junta todas essas peças, o gênio, o pai, o homem assombrado, qual é o quadro que se forma? O que está realmente em jogo para o John Becker? No fim das contas, a guerra do John não é sobre segurança global, não. É sobre aquele pequeno mundo que ele construiu para si. É uma luta pela sobrevivência da família dele, que está ameaçada pelas mesmas forças que a genialidade dele ajudou a criar. Essa é a essência do dilema dele. A mente brilhante do John é o maior trunfo da humanidade, mas é também a fonte das tecnologias que podem destruir tudo. Ele vive caminhando nessa linha fininha entre seu salvador e o criador de monstros. E a gente termina com a pergunta que move a história toda. A inteligência do John Becker pode ser o suficiente para lidar com ameaças globais. Mas, será que ela é o bastante para o desafio mais importante de todos? Manter a própria família salvo? Bom, a resposta para isso está lá, nas páginas de Heróis da Última Era.